Olá, irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, há um tempo atrás, o acesso à informação era muito diferente dos dias atuais. Naquele tempo era tudo muito custoso, ter acesso a alguma literatura específica, ter acesso à música, ter acesso ao entretenimento, ter acesso às vezes a uma simples receita. Era tudo mais trabalhoso. Já hoje, nós temos um acesso gigantesco. Nós somos bombardeados com informações de todos os tipos e consumimos isso durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante o nosso ano, durante a nossa vida. Consumimos e somos consumidos por todo esse sistema. Esse sistema que envolve o celular, a TV, o rádio, a internet, a revista, o jornal, as redes sociais, o tempo todo elas chamam a nossa atenção, alertando que precisamos estar ligados, precisamos estar antenados, precisamos conhecer todas as tendências, precisamos nos posicionar politicamente, ideologicamente, e precisamos batalhar, e precisamos fazer tantas coisas para simplesmente mantermos vivos e mantermos num nível razoável de sabedoria, de lugar de fala. Tudo nos constrange a consumir cada vez mais. E nessa busca desenfreada e no nosso tempo limitado de vida, eu percebo que cada vez mais nós consumimos e cada vez menos o homem se dedica a buscar a Deus. Acredito que talvez no passado essas lacunas de não saber, de falta de conhecimento, de perguntas sem respostas, acredito que isso tudo caminhava, fazia o homem perceber que ele era tão somente um homem. No entanto, hoje, as pessoas munidas da informação, munidas do conhecimento e mergulhadas na sua própria vaidade, elas se tornam arrogantes e passam a não aceitar mais conceitos antigos como se prostrar a um Deus. Antigamente havia sim muita idolatria e Deus dizia claramente dizia e diz até hoje, que ele abomina a idolatria, que ele é o único Deus. E hoje nós não vemos muito o homem se prostrando a deuses esculpidos pelo homem, mas eu vejo o homem muitas vezes prostrado perante ele próprio. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus passou a criar deuses conforme a imagem e semelhança do seu pecado e moldam Deus. Deus que criou o homem, que formou, mas o homem agora ele decide que ele deve moldar Deus de acordo com aquilo que faz sentido, da forma que ele vê. Independente se é o que está na Bíblia ou não, ou às vezes ele lê a Bíblia reinterpretando tudo e fazendo uma releitura, uma ressignificação da palavra do Senhor. E não percebe o quão sério é se afastar dos planos de Deus, se afastar da posição de humildade, da posição nossa de nos prostrar, de reverenciar a Deus, o único Deus. Ele é o Senhor e nós somos criaturas, somos filhos também, claro, mas nós fomos criados para o louvor de sua glória e não para o nosso próprio louvor. Não somos nós os deuses. No Salmo de número 2, tem como título O Rei Escolhido por Deus. Esse salmo fala sobre a rebeldia contra Deus, contra o Senhor, contra o Rei que Deus escolheu. E o Rei que Deus escolheu é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse salmo diz assim: por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e contra o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós.
Tenho certeza que você já percebeu muitas vezes esse tipo de discurso, o discurso de que a religião oprime, de que nós não devemos mais nos sujeitar à religião, à Bíblia como palavra de Deus, e as pessoas diminuem a Bíblia, as pessoas diminuem o tamanho de Deus e ficam tentando questionar a existência de Deus. Mas então, do céu, do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. É claro, o Senhor, em toda a sua grandeza, em todo o seu esplendor, olham as nações ali pequenininhas, brigando, enfurecidas, querendo como se o impeachment de Deus. Deus ri e zomba, mas muito irado. Então ele, muito irado, os ameaça e os assusta com seu furor. Por que que Deus faz isso? Um Deus tão bom assustar, ameaçar o povo com furor? Justamente porque o rei que Deus escolheu está de braços abertos. Enquanto a vida há esperança e enquanto eles não abrem os olhos para o plano de salvação, não abrem os olhos, se eles não abrirem os olhos, Deus não pode fazer nada para salvar a eles. Então eles ameaçam Deus ameaça com o seu furor para que eles percebam que o homem é homem e que Deus continua sendo Deus. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. Já está feito. Jesus é rei. Ele não será rei, ainda não estão decidindo alguma coisa. Jesus é rei. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Como uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora, escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor. Tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Enquanto ainda há tempo, escutem, abram seus ouvidos, adorem ao Senhor, reconheçam o Senhor, reconheçam a Jesus, tremam e se ajoelhem diante dele, senão vocês morrerão. Ele fica irado logo e vocês morrerão. Porque não é porque vai ser feito, porque na realidade já está feito. O homem já está condenado. Ele já vai morrer. Ele já vai a ira já vai ser consumida mesmo. Mas existe ainda um plano de salvação. As pessoas não querem saber disso. Elas diminuem. Para que plano de salvação? Nós entendemos. Há um plano de salvação porque o mundo está condenado e Deus quer salvar. Qual que é o plano? O plano é Jesus Cristo. E termina o Salmo dizendo: felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Eu e você que temos buscado, que reconhecemos sim que existe uma iminência destruição. Jesus vai voltar e a justiça de Deus vai se cumprir. Todos perecerão. Porém, aqueles que buscam a proteção, aqueles que entendem esse plano e vêm até Deus, aqueles que se abrigam com Deus que é todo-poderoso, estes são felizes. Nós somos felizes, nós não vivemos apavorados, mas o mundo vive como dormindo, como que se não houvesse problema nenhum, e cabe a nós alertar e continuar pregando a salvação, pregando o plano de Deus, que tem a ver com a queda do homem, tem a ver com a destruição, mas tem a ver com a salvação e com a felicidade que é viver seguros e não viver tão preocupado com a opinião das pessoas, tão preocupado em entrar em todas as ideologias, em se posicionar em tudo para adquirir sabedoria. Porque a Bíblia fala: o temor
ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isso, irmãos, isso deve nos bastar, temer a Deus e procurar fazer a sua vontade e agradar a Ele. Esse deve ser o nosso motivo de vida, aquilo que nos impulsiona, não as redes sociais, não o que o mundo diz ser certo ou não ser, não nenhum tipo de tendência, mas unicamente adorar ao Senhor e viver para o louvor de sua glória. Amém? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.